Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pela espiritualidade superior, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando questionada por Allan Kardec. Livro de perguntas e respostas, publicado no ano de 1857, em Paris, França. Iniciemos então a leitura do Prolegômenos, de O Livro dos Espíritos. Fenômenos alheios às leis da ciência humana, se dão por toda parte, revelando na causa que os produz, a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz, que um efeito inteligente há de ter como causa, uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens, por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas, e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram, em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria, outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada, pela pureza de seus ensinamentos, e pela união em que se acham, com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva, e que um dia há de reunir todos os homens, num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelemo-os juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão, que te está confiada, e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem.
Quando chegar o momento de os publicares, nós lhe diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais, que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes, que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas, todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Pelos Espíritos: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Nota: os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas, que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente, a nós ou a outras pessoas, sobre as matérias que encerra. O material foi organizado, de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade, senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas, e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu, da parte deles, novo e meticuloso exame. O que vem entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores, ou designado de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor, e que também sofreram o controle dos espíritos.
Observação: a cepa, ramos e cacho de uva, que se vê no cabeçalho, é o facsímile da que os espíritos desenharão. Chegamos ao final da leitura deste Prolegômenos. Não percam a próxima leitura, de introdução da série de perguntas de Allan Kardec, e as respostas dadas pelos espíritos superiores. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.